Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conexão SP300. E nesta tarde aqui, recebendo dois grandes amigos, Tenente Arthur, Tenente Brenha. Tem muita história para contar, então desde já peço para você, fique conosco aqui, acompanhe, compartilhe, se inscreve no nosso canal e hoje nós vamos sortear brinde aqui, então acompanhe, não vai embora não, e tem muita história boa para vocês. Arthur, obrigado por aceitar o nosso convite. Brenha, muito obrigado por estar aqui. Tenho certeza que vai ser muito bacana, vai ter história legal aí para a galera que está nos acompanhando, nos assistindo, né? E queria dizer para vocês ficarem à vontade. Aqui a casa de vocês, pode contar história aqui. E é o que o povo quer ouvir. O povo gosta de ouvir polêmica, né? Então fiquem à vontade. E também dizer para o pessoal... Vamos aqui buscar aproveitar dois doutores, né, que hoje especializado trabalhando na área aí pros policiais, a jurídica para os policiais, e vamos explorar um pouquinho desse conhecimento de vocês também. Tranquilo. Tá joia? Então, deixo com vocês aí para vocês se apresentarem pro pessoal que não conhece vocês, né? Contar um pouquinho da história de vocês. Meu nome é Arthur, eu fiz escola em Jardinópolis, ali perto de Ribeirão Preto. Sou 97 milhão, trabalhei na cidade de Bebedouro, área do 33I, trabalhei em São Paulo, um período, e Araçatuba. Trabalhei metade, vamos dizer assim, metade da minha carreira interno, outra metade externo. Aposentei agora em setembro de 22 e como final de carreira a gente já estava nessa prática jurídica, vamos dizer assim, né? Trabalhava na antiga JD, que agora é CPM-JD, então eu decidi continuar isso como aposentado, defendendo principalmente aí os irmãos de farda. Bacana, legal. E aí, Brenha? Então, eu sou o Brenha, né? E eu entrei em 99, fiz escola de soldado em Junqueirópolis e depois eu fui movimentado para Lins, aí trabalhei no 44, também lá. Depois eu vim para Araçatuba. Aí fiz o curso sargento em 2012. Classifiquei em São Paulo, trabalhei na 3ª companhia do 13º batalhão lá. E aí eu voltei em 2013 para 2014, e aí eu assumi como SJD aqui. Peguei a mudança para CPJMD e depois, aí agora finalizei minha carreira lá no BAEP, né? Fui para lá quando inaugurou o BAEP aqui, eu fui convidado para poder ajudar a montar lá, né, a parte jurídica lá de SJD. E aí em setembro agora do ano passado, aí deu meu tempo também, eu fui para a atividade. Agora estou fazendo estágio lá com meu amigo Arthur lá no escritório lá dele lá. Não, bacana. E ó, já vamos fazer o seguinte, então. Passa pro pessoal aí o contato do escritório, onde que fica, a localização, pro pessoal que precisar. Nosso escritório, pessoal, ele fica ali no Multishop, área central ali de Araçatuba, Duque de Caxias com o Marechal Deodoro, sala 106. Depois eu vou até pedir pro Nelson, ele vai deixar lá no vídeo dele lá o link, o nosso contato, tudo certinho. E estamos lá, já vai para o 3º ano agora em maio, 3 anos de escritório. E o cantinho do Brenha, do Mauro José Brenha, né, o Maurão do caminhão lá do Jussara, já estava guardado lá 3 anos. Onde eu encontrava ele não acreditava. O Arthur já falou, tá lá o seu cantinho, a hora que você aposentar, tá lá. E foi as conversas, ficava 6 meses sem se ver, encontrou de novo, e tá lá. Aí tá conosco lá agora, agregando em muito aí o conhecimento. Bacana, show de bola. Ô, Brenha, então você é da escola do Sampaio, do Barion, do Marcião. Legal, cara. Não sabia que você era da escola deles. Eu trabalhei com esses meninos aí muito tempo. O Márcio Sampaio é meu canga de mergulho, né? Sampaio dormiu no alojamento comigo lá, assim, ele foi do meu pelotão na escola. Legal. Quando eu vim de São Paulo, eu trabalhei com o Barion
né, lá em Andradina, eu fui transferido para Andradina, o Barião também é dessa turma, depois eu vim para cá, aí o Sampaio e o Márcio. O Márcio também dentista. Márcio que era dentista. Isso, bacana. Bom, eu tenho uma pergunta para fazer. É capciosa? Até assim, cara, é para descontrair. Quando eu falei que o Brenha vinha aqui... Logo o Brenha? Pediram para fazer uma pergunta. Falou, ó, ele é tímido, então você já pergunta isso aí logo de cara, que é para quebrar o gelo dele. Ele vai contar a história do sapato molhado. Vocês querem me matar de vergonha, né, cara? Entendeu? Conta pra nós, qual que é essa pegada do sapato molhado? Então, aí, essa história... Fala a verdade, hein? Essa história tem que falar, chega perto do microfone. Essa história de sapato é complicado, porque até hoje a gente não sabe quem foi. Verdade. A gente não sabe quem foi. E tinha um sargento que usava alojamento com a gente lá, né? E ele deixava o sapato em cima do... O pessoal deixava o sapato em cima dos armários lá pra ventilar. Dos outros, né? Dos outros também, né? Dos outros, né? Dos outros. E teve um dia lá que apareceu o sapato, todo mundo tava cheio d'água, encheram d'água lá, todo o sapato lá. E... Nossa, cara, ele vai ficar bravo com nós. Bicho. Não fala. Aí... Não, ninguém sabe quem é. Esse cara ficou bravo, velho, porque o sapato dele... Véio. Ele ficou bravo porque o sapato dele descolou o sapato, estragou o sapato dele lá. Ele ficou bravo, cara, mas ficou bravo, velho. Mas deu queria colocar no papel, queria colocar no papel, queria comunicar todo mundo por causa do sapato dele, cara. Que o sapato ele tinha comprado com o dinheiro dele. Recursos próprios. Era recursos próprios e tal. Falou, recursos próprios, eu vou colocar no papel. E até hoje, cara, assim, a gente não sabe quem foi que colocou. A gente tem uma suspeita, né? Mas, assim... Um cara que tá na Força Nacional. Força Nacional. Na Força Nacional. Tá servindo na Força Nacional agora. Tudo indica pra ele, né? Mas... Esse dia eu mandei um áudio pra ele, ele negou, falou, não, você não mandou, não foi eu, não. Mandei. Eu mandei um pra ele. Não foi eu. Eu falei, se fosse bom, porque bombeiro tem o hábito de pôr água em tudo, né? Congelar a bombeta, pôr água dentro da bota. Então, o bombeiro tem esses costumes. Tinha, ele ficou bravo, o Tenente Marcos não tava lá mais, não. Marcão. Que aposentou na UIS. Marquinho bombeiro? Eu sei, o Marquinho. Ele não era dessa época. Não, ele não tava mais lá, não. Já tinha saído. Cara, porque o Marquinho, ele gostava de dar banho nos outros. O Marquinho... Vocês conheceram o Mioto? Mioto era um sub... Era um subiante. Um velhão, cabeça branca. Eu lembro dele. E o Mioto, tipo, um bom esquema de dar nó na toalha, né, cara? E acho que o Marquinho foi lá e arrumou... Deixou a cama ajeitada para a hora do almoço descansar. Aí acho que o Mioto foi lá e deu nó na roupa de cama. Rapaz, pensa num cara que ficou nervoso, pegou a mangueira do hidrante, subiu, encharcou o alojamento inteiro e tal. Rapaz, deu um pega pra capar isso aí lá na hora do almoço, que foi coisa de louco. Então eu falei, se o Marquinho, né, Marquinho? Marquinho é atentado, cara. Marquinho é atentado. Joga muito também. Zagueirão. Bate até na sombra dele. Acho que foi o joelho dele que zoou numa época. E ele vai vir aqui. É que agora ele tá lá no Colégio Cívico Militar. Ednei Marcos Pereira. Ednei Marcos Pereira. Fundador do Bombeiro Mirim de Birigui. Cuidou do Bombeiro Mirim aqui. Agora tá lá no Colégio Cívico Militar. Eu conheci o Marquinho, a gente fazia Bravo lá no Passarela, em Birigui, na frente do cemitério ali. Junto com o Vitão lá. O Vitão era o... Vitão tá no Cefap agora. Vitão tá no Cefap. Não, você não fazia Bravo, não. Você fazia... Não, mas já prescreveu, já. Não, você fazia... Você fazia DGEM, que você fazia lá. Auditoria. Auxiliar de caixa. A gente era fiscal de corredor no Rondon também, né, Arthur? Você lembra? Fiscal de corredor fiscal de corredor, só ficava orientando o pessoal. Mas bacana, cara. E aí, conta aí um pouquinho, então, Bom, assim, eu vou até... Faz muito tempo, Bren, que eu queria trazer alguém do BAEP aqui, porque o BAEP, depois que foi inaugurado em Araçatuba, eu não sei se foi sorte de ter o BAEP aqui ou como que eu poderia colocar isso, né, para que não haja nenhum mal entendimento do que eu vou falar, mas nós tivemos uma ocorrência gigantesca aqui, ocorrência que foi destaque a nível internacional, né, do velho cangaço aqui, uma ocorrência que os caras fechou, municiou de bomba em volta do quartel do BAEP, e eu falo,
Acho que se não tivesse o BAEP aquele dia à noite, os caras também tinham tocado o terror na cidade aqui, dominado a cidade de Araçatuba, e o BAEP de alguma forma, até com o apoio do tenente... O aposentado lá, né? Fui da Força Tática de Birigui lá. Tenente Meglio, né? Meglio, né? O Meglio, que também participou, mesmo já na reserva, né? Apoiou também a ocorrência e desmantelou toda a estrutura dos caras, né, meu? E o que você teve um pouquinho de prática naquela noite lá, que você pode contar pro pessoal aí? Foi assim, acho que para a história de Araçatuba deve ter sido a ocorrência de maior gravidade que a gente teve aqui na cidade. E eu estava em casa na noite, né? Eu estava trabalhando na administração lá, né? E aí foi acionado o plano de chamada e a gente foi deslocando para a base. A gente já tinha um plano de ação, né? Já definido, conforme as equipes foram chegando, foram assumindo as viaturas e deslocando para a área que estava acontecendo a ocorrência, que era a área central. O horário, quando eu cheguei, na verdade, assim, eu só participei mesmo da parte que nós fizemos ali para liberar a base mesmo, né? Para poder fazer dar esse apoio para as equipes que estavam direcionando pro local da ocorrência lá. Mas a hora que a gente chegou lá ainda tinha os explosivos estavam colocados lá em volta e tinha acontecido os disparos lá, a base estava toda tinha dado tiro nos muros, nas vidraças, as portas lá. Aí a gente deu esse suporte aí para as viaturas poder tá indo pro local, lá pro centro. Mas lá no local da ocorrência mesmo eu não participei, eu fiquei na base lá. Bacana. Você tava de serviço, Arthur, nessa noite aí no Copom? Não, no Copom, eu fiquei sabendo lá, né, de vários guerreiros lá do Copom que se municiaram e tal, e eu sempre puxava DG no Copom, às vezes até às 3 horas da manhã, mas nesse dia eu não estava. Eu sempre durmo com... A questão que a gente ficava de plantão de PPJ, então às vezes a gente tinha que dormir com o celular ligado, tal. Eu me recordo que eu moro pro lado ali do Rondon, ali do Concórdia. Eu escutava os disparos do meu apartamento. E, cara, é uma coisa assim que você não sabe o que acontece, né? Mas às vezes você fala, não, eu quero ir, mas você tem que ter aquele time e falar, não, se você não sabe o que está acontecendo, se te ligarem aqui, você pega e sai, você tem que ter um amparo, não adianta você querer ir na raça que você... E pelo depois que a gente ficou sabendo, quem tentasse alguma coisa, tanto que até um policial civil, ele foi morto, né, naquela noite, se eu não me engano. Aquela foi da Protege, né? Foi da Protege, Da Protege. Mas, assim, o sistema deles de bloquear as principais vias, tanto nesse como... É o padrão. Então, às vezes, você vai lá meio desavisado. Então, a hora que eu fui trabalhar, foi no outro dia de manhã, já no horário de expediente, só tava a carcaça do caminhão lá na esquina do CPI, tudo desligado, os fios derretidos, não tive, assim, participação ativa. Bacana. E eu preciso falar aqui um pouquinho dos nossos apoiadores também, que é o Roberto Escapamento, lá na Avenida José Ferreira Batista. Você que precisa fazer a manutenção aí de freio, escapamento, procura o pessoal do Roberto. Araça Bike do meu amigo Maicon. Você quer comprar uma bicicleta, quer fazer uma manutenção na sua bike, procura o Maicon lá na Rua do Fico. Lojão dos Móveis do meu amigo Nazeme. Você que precisa comprar seu móvel, vai casar, vai trocar, procura lá o Nazeme. E o Marcílio Motos, ali no bairro Santana também, grande parceiro. Você que precisa fazer uma revisão da sua moto, procura o Marcílio. E aí, o que você trouxe de bom? Eu vi que você tá com um papel aí. Né, a gente já passa dos 50. Se você não anotar mais ou menos o negócio aqui, você acaba, né, divagando. Uhum. Assim, as mentiras ou as verdades? Fala mentira. Não, cara, que eu lembrei, né, assim, algum tipo de ocorrência sempre ela te marca ou de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, e daquilo lá você tira
o seu filtro e o que você vai fazer. Ou aprendendo com um antigão, que a gente tem que valorizar muito, é o cara que te direciona, né? Mas quando eu me formei, até por aquela questão de você chegar bilão, né? Não. Depois, com umas pauladas, você aprende. Chega pianinho, você vai sair leãozão, chega gatinho no QTH, você vai... Eu sempre gostei da área de trânsito, então eu me formei e eu trabalhei ali no 33I, Batalhão em Barretos, 3ª CIA, Bebedouro. E como eu atuava muito na área do trânsito, sempre gostei da área do trânsito, fui instrutor de trânsito, a gente tinha um ponto de estacionamento no lago ali, quem conhece aquela região ali, a região dos lagos, e com a placa, viatura da Polícia Militar, reservado para nós, porque era o point da cidade que as lanchonetes, igual aquela antiga Avenida Brasília nossa, que a gente se reunia domingo, era o point lá em Bebedouro. E eu era liso na caneta. Uma atuação assim, eu fazia em segundos, de tanta habilidade que eu tinha. Aí passamos com a viatura, né? Nem sabia já. Tinha que... aquelas ordens, né? Ó, para no ponto de estacionamento e tal. Já dá o pessoal empinando moto, você para ali no ponto de estacionamento, você vai estar sossegado. Ali você já vai dar aquele highlight ligado, já dá aquela sensação, o pessoal dá uma maneirada, né? Aí nós viramos um veículo estacionado. Eu falei, cara, né? Não, o cara tá de brincadeira, né? A placa desse tamanho aqui, o cara para e estaciona viatura, tinha placa, né? Viatura, igual o Roberto Escapamento. Proibido estacionar, somente viatura, faixa amarela. Aí eu falei, caramba. Olhava, não tinha ninguém, as lanchonetes bombando. Falei, agora eu vou fazer a mágica de sempre. Qual que é a mágica? Aí você pegava a prancheta e colocava a caneta como se estivesse anotando alguma coisa. Mas isso era 100% de certeza que ia surtir efeito. Aí eu peguei, aí veio um senhor, atravessou a avenida, que era 2 avenidas, falou assim, ô moço, tal, respeitoso, não, mas você vai multar? A gente já não é multa, né, eu vou já todo arrogantão, né, recruta, acabou de se formar, não é multa, eu faço autuação, eu vou notificar aqui que o senhor tá errado e depois, não, mas eu não tô errado. Falei assim, como o senhor não tá errado? O senhor não tá vendo a placa aqui? A placa tá aqui, proibido estacionar, tal, na faixa amarela, tal. Aí ele falou, cadê a faixa amarela? Eu não tinha visto a faixa amarela. Aí eu falei, vou lá ver. Mas o carro tava debaixo da placa, assim, debaixo da placa. Eu falei, vou lá ver a faixa amarela. Aí, cara, saí de lado, a prefeitura, como era fim de ano, eles pintaram tudo as faixas, tudo as guias de sargento, tudo de branco. Aí pintou o amarelo. E pintou o amarelo de branco, não tinha faixa amarela. Aí eu falei, caramba, não posso sair perdendo, né, velho? 0-0. Só que eu não peguei ele dirigindo, né? Não podia fazer nada tal. Aí eu falei assim, o senhor não vai tirar? Ele falou, não tô errado. Eu falei, tá bom. Só que eu vou ficar aqui. A gente ficava 3-4 horas no pé. Eu falei, essa lanchonete vai fechar. Eu vou ficar aqui. O senhor, tô vendo, seu olho já tá meio vermelho, já conversou comigo, já tá o odor já tá meio assim. A hora que o senhor montar no carro, eu vou te abordar. Eu sei que a gente saiu, o lago esvaziou, e eu não sei pra esse homem foi, pra onde esse cara foi. Tá sentado ia estar sentado até hoje lá, e a gente saiu com a viatura, foi embora e não teve o que fazer. Então, cara, ele ganhou uma segurança, o carro ficou seguro. Ficou seguro. Vendo até o podcast do Fausto, né? Um abraço aí pro Faustão, é irmão. E essa humildade é que a gente tem que ter na ocorrência. Não adianta eu chegar todo arrogantão, todo... Eu achando que eu tava no direito e o senhorzinho lá falou, cadê a faixa? E você fica assim, você fica... Então, cara, chega pianinho, trata com educação. Se houver necessidade de você se exceder, depois eu vou, se você me permitir, vou até passar o novo QTC do Tribunal de Justiça Militar. Claro, pô, não. Como é que tá? Então, essa humildade, cara, tanto na polícia, em ocorrência,
em qualquer ambiente, ela te abre porta. Ela te abre porta. E você acaba não tomando essas invertidas. Como eu tava com outro recrutinho, então morreu entre nós ali, né? Não tinha nenhum antigo, mas é de se esperar esse comportamento nosso, né? Ser mais pé no chão. Eu acho que o perfil do policial tem mudado, né? De anos pra cá, assim. O pessoal, eu acho que acho que dentro da própria polícia a gente escuta sempre um cara vai falar assim, ó, no meu tempo, né? No meu tempo. E todo mundo acha que o tempo todo mundo... E você vê que hoje os policiais, tem muita gente já entrando com nível superior, o cara já tem a maioria. E a questão da tecnologia hoje traz a informação muito rápido. E antigamente o policial, ele era o cara que, na maioria das vezes, era o dono da razão na ocorrência, né? Agora, essa é a palavra mesmo, ser dono da razão. Agora hoje, cara, o cara digita lá na... É fácil a pessoa pesquisar, né? O cara pesquisa, inteligência artificial já fala até o que você tem que responder. Então, o policial militar, ele tem hoje que se informatizar um pouco. Informar. E querer aprender, porque senão ele vai pagar pau na rua mesmo. Vai tomar invertida. E aí, pra isso, vocês estão aí, né? O escritório tá lá pra isso. O escritório tá lá, apto a receber isso. Mas o conhecimento não faz mal pra ninguém. O Bren, eu lembro, sabe, mano? Quando uma vez você trabalhava lá em Lins junto com o Alex, né? Trabalhei lá. O Alex, eu lembro. O Alex com o Gil. Eu não sabia que você tinha entrado na polícia. E a gente tava num churrasco. E aí chegou o Alex. Tava eu, Tesolinho, Beson. A gente andava bastante junto. E aí você chegou com o Alex assim. E aí eu falei, caramba, nem sabia que você tinha entrado na polícia. E agora o Alex tá doido pra vir embora também, né? O Alex, se eu não me engano, ele tava no Copom. O pessoal que eu tô falando do Copom, se é o Alex Neguinho. O Alex Neguinho. Ele tava no Copom no dia do QRU, se eu não me engano, lá que você citou no início aqui. Ele foi movimentado pro BAEP, ele fez curso sargento agora, ele tá classificado em São Paulo. Tá em São Paulo, tá doido pra vir embora, vixe. Doido. Deixa o Alex, nós trabalhamos em Lucélia junto, depois em Lins, aí eu vim primeiro que ele, né? Cheguei em Araçatuba primeiro. Mas Lins, cara, foi sim, Lins o irmão dele deu aula pra vocês lá. Tenente Haroldo, né? Haroldo, né? Já deve ter aposentado faz tempo, né? Ele já era CH, né? Ele já tava assim, ele já era antigo já. Uma vez eu fui na casa da mãe do Alex, ele já era capitão já. Mas acho que ele já deve ter aposentado até um tempinho já. Bacana. E Arthur, você falou do trânsito, né? Você agora tá na moda essas motoquinhas elétricas, Você tem alguma orientação? Porque eu tenho uma funcionária, né? E a minha funcionária, ela vem trabalhar todo dia com essas motinhas elétricas. Eu falei, dona Beth, a senhora precisa se enquadrar melhor com essa moto aí agora. E ela mora lá no Jardim Beatriz. E ela vem até aqui perto do Barcelona, na marmitaria, que é essa motinha aí. Você tá por dentro da nova legislação? Eu não vou, assim, me aprofundar realmente, porque é uma parte que eu já... Mas, assim, eu fui atrás como eu gosto de trânsito, fui atrás para saber. O que difere hoje, né? Porque a gente tem a questão do autopropelido, a bicicleta elétrica e o ciclomotor. Quando, por exemplo, uma bicicleta elétrica ou uma motinha elétrica vira ciclomotor, aí você vai precisar da habilitação. Que habilitação? Categoria A ou aquela autorização para conduzir ciclomotor. Só que ela existe, mas ela fica o mesmo preço de tirar a CNH. Então o pessoal tira a CNH. Mas assim, alguns pré-requisitos. Por exemplo, a bicicleta elétrica, quando você anda com ela, que a sua força motriz, a sua pedalada, e ela auxilia essa pedalada, que não tem um acelerador que você acelera, ela vai sozinha. Quando ela auxilia essa pedalada, que é a minoria,
ela é uma bicicleta elétrica, você não precisa ser habilitado. Agora, vamos para a febre do momento, né, que são essas motinhas elétricas. Até 32 km por hora, que a maioria das lojas hoje já vendem, apesar que tem umas bruxarias que destrava, mas aí você já vai entrar no ciclomotor. Até 32 km por hora, ela não se equipara a ciclomotor e você não precisa de CNH. Obviamente vai andar com o capacete. E tem outras especificações, tamanho, potência, mas hoje a grande maioria das lojas elas se adequaram a vender a que não precisa de CNH. Mas é bem simples. A bicicleta elétrica, você começou a acelerar, que a força motriz é uma força que não é sua, não é auxiliada pelo pedalar, ciclomotor. Ciclomotor precisa de habilitação. Ao autopropelido, que tem as especificações que até determinado tamanho, potência e o máximo 32 km por hora. Não precisa de habilitação. Ultrapassou isso. E como faz a aferição? Primeiro, a nota fiscal. A nota fiscal ela vem à aferição. Existem alguns municípios já um pouco mais adiantado na legislação de trânsito. Por exemplo, como que eu vou aferir se ela roda a mais de 32 km por hora? Porque o que muitos fazem? Existe um mecanismo de destravar essa velocidade. Então o pessoal, eles fazem bloqueios de trânsito, eles param essa moto, eles têm tipo uma rampa, ele coloca num aparelho como se fosse de alinhamento e balanceamento. Aquele rolinho, ele faz a aceleração do autopropelido, da bike elétrica, e sai a velocidade que ela está andando. Aí ele consegue te pedir a CNH. E se você não tiver CNH for menor de idade, aí incorre em crime de trânsito, aí outras situações. Mas basicamente é isso. Bacana. E aí nós vamos falar mais um pouquinho aqui da Falcon Armas. Vocês conhecem lá a loja da Falcon Armas? Ali na Rua Bandeirantes? Já comprei munição lá já. Loja bacana, bonita, meu amigo Guilherme. A BF Pneus do meu amigo Fernandinho, lá na José Ferreira Batista. Você que precisa fazer um alinhamento, balanceamento do seu carro. Demolicar Autopeças, peça seminova ali na Rua Guapi. O Fidelis é um grande parceiro, porque a polícia vive de parceiros, né? E o Fidelis sempre foi parceiro do bombeiro. O bombeiro quebrava a viatura, não tinha dinheiro para comprar peça. Ia lá, já abraçava a gente e resolvia. A Camargo Gás, da Juliana, esposa do meu amigo Fausto. Lá na Rua Cucídio Almeida, você quiser comprar água, comprar gás, procura o pessoal lá. E aí você estava falando aí de mudanças da legislação. Eu acho que, assim, para quem está nos acompanhando aqui, o pessoal gosta muito de ouvir as histórias de ocorrências, né? E uma grande maioria que nos acompanha, que nos assiste, são policiais militares que estão na ativa, outros que já foram para a reserva, mas saber da legislação, saber o que está acontecendo, o que está vigente no momento, acho que é bom para todo mundo. E ter vocês dois aqui como dois advogados é um privilégio e eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade de levar conhecimento para a tropa que está principalmente nos acompanha aqui, para saber um pouquinho dessas mudanças aí, porque às vezes na pré-eleição acaba não dando tempo de ler um boletim, de ler as mudanças, né? E o cara talvez não esteja por dentro aí dessa parte da legislação. Então, se vocês puderem, você e o Brenha, explanar um pouquinho pro pessoal, né? O que está tendo de mudança aí, acho que é importante. Tá, eu inicio com a parte que mais me afeta aí, depois o Brenhão do caminhão fala a parte aí de PM, de sindicância que ele achar conveniente. Primeiro, né, que eu preciso falar pro policial. Cara, o policial hoje na situação é muito guerreiro, assim, com as coisas que andam acontecendo, com essa sociedade em certa parte doente, o policial militar é o que está à frente ali, é o que está dando a cara a tapa
É o que não está igual nós aqui, ó, a gente tá aqui no arzinho, tranquilo, tô de terno, não tô com calor. Cara, o Mike tá lá, com colete, dando a vida pela sociedade. E o que nesse pouco tempo aí de advocacia que eu acabo verificando? Eu preciso até pensar no termo que eu vou usar, né, para não me entenderem errado. Ele tá agonizando. Ele se endividou, porque a maioria dos processos nós necessitamos do comprovante de pagamento. Então, o policial hoje ele tá endividado, assim, ele tá fazendo delegada, ele tá fazendo DGEM, você pega o olerite dele, ele ganha R$3.000 líquido, não é porque ele quer, né? É porque a situação tá terrível. E ele acaba hoje não tendo nenhum amparo legal. Ele não tem um amparo estatal. O único amparo que ele vai ter é o amparo familiar. Que quando você volta para sua casa, você vai ter lá sua esposa, seu marido, você vai ter um amparo familiar. Mas o amparo legal que ele tanto tem necessidade, que ele tinha que ter, ele não tem. Então, ele é assim, né, aquele jargão nosso. O que a gente sempre fez para mais e deu certo, ó, parabéns, né, elogio, láurea, tal. Mas o que às vezes não dá certo, ele acaba sendo penalizado. E hoje, o Tribunal de Justiça Militar, a Justiça Militar Estadual, como na advocacia, como na própria Polícia Militar, ele tem um rodízio muito grande de servidores. Então, o pessoal que está lá hoje, ele não vai ter 52 anos igual eu tenho. Às vezes é um promotor de justiça, ele tem 30 anos de idade, E o policial, hoje, se ele cometer, né, 320 ou 322 do Código Penal, não me recordo. A onda agora é a tal da violência arbitrária. Ele vai pra lá, cai num... o IPM, vou abrir o IPM pra resguardar. Mas você não detém o controle do IPM. Quem detém esse controle é lá o Tribunal de Justiça Militar. Ele às vezes está sendo condenado por ocorrências. Condenado não, né? A promotoria está oferecendo a denúncia por ocorrências em que ele, às vezes, teve que dar um soco no cara. E às vezes você tem que dar um soco. Para você cessar a agressão, você tem que usar os meios necessários. Só que quem está lá, eles não sabem o que é sentar na viatura, o que é fazer uma escolta, o que é patrulhar a periferia. Ele não sabe que às vezes o policial ele tem milésimos de segundo para saber, ou ele dá um tiro, ou ele dá um taser, ou ele dá um soco na cara para cessar a agressão. Isso daí não está sendo muito levado em conta. Ele responde essa violência arbitrária, porque hoje, há alguns anos atrás, a gente tem... Antigamente o militar ele só respondia pelo Código Penal Militar. Aí criaram os crimes militares por extensão. Então, às vezes, lá no TJM ele responde esse tipo de crime. Ele é condenado, ele vai ser mandado embora. Ele não tem amparo nenhum, Nelson. Ele não tem... O amparo, se ele tiver, ele vai ter que pagar uma associação, ele vai ter que pagar um advogado, mas o preço que ele está pagando hoje é muito alto. É muito alto. Esse amparo estatal para esse tipo... eu estou falando assim, do policial bom, do policial honesto, do policial que trabalha certo, que é a grande maioria. Sim. Esse soco, esse mata-leão, essa taser, essa violência que você tem que fazer para cessar, que ela é necessária, né? Que ela é necessária, às vezes ela está sendo vista com outros olhos pelo judiciário. E o Mike está sendo processado, e depois existe uma situação que chama, lá no Tribunal de Justiça Militar, que chama perda de graduação da praça.
Às vezes o cara respondeu um conselho de disciplina ou alguma coisa dentro da corporação, ele responde lá no judiciário, ele já respondeu criminalmente, ele vai responder para perda de graduação, ele vai ser mandado embora. E quem tá apoiando esse cara que tá endividado, que, tá fazendo aí das tripas coração para levar o sustento para a família, quem dá esse amparo? Ninguém, irmão. É o Mike, é ele com ele, não tem ninguém, não tem Cara, e assim, e a gente vê que é injustiça, porque hoje, né, o lobby, não sei, vamos dar poder para esse, vamos dar poder para aquele. Se acabar, no meu entendimento, né, isso é uma coisa pessoal, se acabar a polícia militar, a desordem é geral. E a gente não tá dando o devido valor a esse policial, cara. É esse policial que tá na rua, que tá lá brigando, que tá dando a cara para bater. E quando ele, mesmo que ele se excedesse, porque pode exceder, porque ele é um ser humano, ele erra, ele acerta, ele tem frações de segundo. Ele não é igual eu e o Brenha quando a gente trabalhava lá na JD, que a gente pega um processo, a gente fica 2 horas lendo, tempo, analisando, né? Você tem tempo. Você tem um tempo. Na hora da ocorrência você não tem tempo. E isso não tá sendo banalizado, não tem essa balança para ele excedeu, mas esse excesso dele, ele não tem que ser mandado embora, ele não tem, você entendeu? E até porque, que nem você falou, o policial que tá na rua, ele tá em defesa, muitas vezes, da vida, ou seja dele, ou seja de terceiro, mas ele tá lá para promover a ordem, né? E não tem, de fato, essa questão do cara analisar, eu faço, não faço, tem que tomar... Vou pensar um pouquinho, né? Ele tem que tomar uma determinada atitude, né? Talvez na hora não foi a atitude mais certa, mas que pode acontecer. Mas tinha que ter sido tomada. E assim, eu falo que essa é uma grande diferença que tem fazer um comparativo. O médico, quando ele está dentro do centro cirúrgico, se ele tem o poder de decisão, se ele decidir por um caminho e a vítima for a óbito, né? Dificilmente você vai ver uma bancada médica, né? Porque vai pro conselho de medicina, de ética deles, tudo. O pessoal ir contra, porque o pessoal analisa. Eu falo isso porque quando eu estava lá nos últimos 4 anos na Câmara e a gente chegava várias denúncias dessas mortes que teve no pronto-socorro e tudo mais, e aí você ia procurar saber, ia procurar ter entendimento, querer saber o que o conselho estava analisando, o que o conselho... E, cara, e você via que as respostas assim, quem tem o poder de decisão, quem estava lá na hora e decidiu e pensou, isso aqui é o melhor para minha vítima, sou eu. E o cara toma a decisão e perde a vítima. Agora o policial ele não tem esse resguardo por trás. Até porque eu vejo que muitas vezes, cara, assim, ó, infelizmente, o cara toma uma atitude numa ocorrência e o que você mais vê é um monte de colega... Comentário idiota. Né, que tava de serviço no dia, outros que não estavam de serviço, mas vai lá e já julga o colega, já aponta, né? Tipo assim, se eu tivesse lá eu tinha feito, se eu tivesse lá não tinha acontecido, se eu tivesse lá... Depois que você pensou um monte de tempo, aí você acha que tá a sua atitude ia ser melhor, né? Do que agora, o que o cara às vezes não para pensar é que o que aconteceu com aquele colega ali poderia ter acontecido com outro, ou com ele. E eu não vou dar o nome aqui, mas talvez vocês saibam da ocorrência que eu vou falar. Eu estava no grupo, né, de WhatsApp, e um determinado policial, eles estavam procurando um indivíduo no meio da roça, e ele deparou com o cara, e aí todo mundo falou assim, você tinha que ter
sentado o pau, você tinha que ter matado o cara, você tinha que ter atirado, você foi covarde, você não sei o quê. Só que, naquela mesma noite ou na outra noite, surgiu um vídeo de um outro paisano que estava lá no meio do mato, embrenhado, filmou toda a ocorrência. Se ele tivesse atirado e matado o cara, Então, não teria motivo nenhum para ele ter atirado no cara. E aí, quando surgiu o vídeo, ia justificar com aquele monte de cara que... Um monte de comentário, um monte de bilão os sabichões, que tava né? resolvendo a ocorrência dele, tipo, ficou tudo piano. Ninguém falou, cara, pô, eu errei aí, ó, eu julguei você, eu falei mal de você e agora eu tô vendo que você fez o que era certo. Se eu não me engano, a ocorrência foi mais ou menos resumida dessa forma, mas é o que vocês estão falando aqui. Quem tá lá na ocorrência, às vezes o cara toma uma atitude e não teve tempo de refletir, de pensar se aquilo, se ia ter outra oportunidade de resolver de outra maneira, né? Muitas vezes o cara tá agressivo, vem pra cima e aí outro dia tava aqui sentado aqui, ó, do meu lado, pra quem assistiu, tava o Daniel Rideme aqui. Tava o Fausto, o Bispo, eu e o Daniel Rideme. E quem olha o Daniel Rideme, vocês conhecem o Danielzinho Rideme? Magrelinho. O filho do Pereira, o japonesinho? Sei. O cara tem 20 anos de faixa preta de jiu-jitsu. Não é de jiu-jitsu, ele tem 20 anos de faixa preta de jiu-jitsu. Professor de karatê. E eu vou falar pra você, na mão pra pegar ele é difícil. Se o cara, um policial, vai pegar um cara daquele e menospreza, dificilmente vai pegar ele no braço. Vai ter que usar Vai ter que usar uma artimanha aí, uma forma legal de conter. E aí entra no que você tá falando, né? Porque se o polícia chega lá e não conhece ele, o polícia vai pra cima. Mas se é um polícia que conhece aquele cara, ele vai falar, não vou ir na mão porque não vai dar certo. E o cara vai ter que conter ele de outra forma. E de que forma? Na agressão. E tem que resolver, né? E tem que resolver, Tem que resolver. Você chega, o cara tá quebrando tudo dentro da casa, tá batendo na mulher, tá batendo no filho, tá batendo na mãe, já esfaqueou um, esfaqueou o outro. E aí você chega lá e já não tem mais a faca na mão, mas ele continua agressivo. E você não sabe se o cara é portador de HIV, se o cara é portador... Como é que você vai lá pôr a mão no cara? Eu dei palestra a vida inteira no Bombeiro. E eu sempre falava sobre essa questão das contaminações, né? De a gente ter que tomar muito cuidado da contaminação. Porque o cara tá lá todo ensanguentado, vem pra cima de você, você vai sair na mão com o cara, e aí, como é que faz? Aí você pega uma doença venérea e leva pra dentro da sua casa? E aí, Nelson, entra nisso que a gente tá falando. Vem o cara todo ensanguentado, o policial, alguém em sã consciência acha que ele vai olhar pro cara e vai falar assim, será que ele tem alguma doença? Será que ele não tem? Será que eu vou sair correndo porque ele... Então, e aí? Eu vou dar um tiro de taser, eu vou dar uma tonfada, o que eu vou fazer? É isso aí que o policial passa no dia a dia. E que depois lá, não sei se, não é o termo não é levado em consideração, mas isso tem que ser levado em consideração. Isso daí tem que ser levado em consideração pelo judiciário, por quem for analisar, porque, é a vida do policial, é a família que ele sustenta, se você responder, por exemplo, o sargento, o oficial, ele responder por um negócio dele, por uma idiotice dessa, ele estando certo, atrasa a promoção dele, atrasa a vida dele por ele estar certo. Não, é complicado. E hoje as informações, elas se propagam assim em milésimos de segundo, cara. Você, exemplo, eu não sei, tá um desenrolar maluco... a situação daquela família lá de Itumbiara lá, né? Que o cara que descobriu a traição da esposa, aí ele matou os filhos e se matou, aí agora já tem a perícia falando que talvez não, e ele pode ter sido o primeiro que tenha sido baleado. Eu vi isso aí. Então, olha a proporção que já tá tomando o negócio. Não vou nem entrar no mérito porque... A mesma situação agora em São Paulo que aconteceu com o policial militar. Né, suspeita de que o coronel que possa ter baleado a esposa. Tá, assim, cara, quem somos nós para julgar? Para falar o que aconteceu. Né?
Então tem que tomar muito cuidado. E aí, que nem você falou, o dia a dia do policial, a gente tem discutido aqui sobre essa questão dos policiais serem sempre voluntários para ir nas ocorrências, que está aqui o exemplo que o Bren acabou de falar, você também comentou dessas noites trágicas, dessas ocorrências que nós tivemos, acionou o plano de chamada, o cara sai da casa dele. Agora, o cidadão, o civil, né, que não tem nenhum envolvimento com o trabalho dentro da área da segurança, seja da segurança penal, municipal, federal, estadual, civil, eu falo, o cara não se envolve nesse tipo de ocorrência, né? Ele vê essa ocorrência, ele recua para a proteção da família dele. Ao contrário do policial. O policial ele deixa a família dele em casa, aos olhos de Deus, né? É Deus que cuida, para ele ir cuidar da família do próximo. E muitas vezes ele não volta para casa, que foi o caso do André, do policial civil, na noite da ocorrência. A primeira, né? E aí, muita gente, mas o que o cara foi? Cara, pois é, ninguém sabe o porquê ele estava ali, mas tem um porquê. Porque ele ligou para os pais são verdade, idosos, e aí, num determinado momento, o pai e a mãe já não atendeu mais o telefone. Ele ficou preocupado e foi... Ele pegou e foi lá acudir o pai e a mãe, cara. E aí teve o desfecho que teve, né? E eu falo, quem faz isso é só a polícia, irmão. É só a polícia que entra na linha de fogo para poder ir lá dar proteção para alguém. E na maioria das vezes levar proteção para quem o cara nem conhece, nunca viu na vida, ou até muitas vezes já viu, tem até alguma questão individual com o cara, mas você vai lá atender e resolver o problema do cara. Né? Então, tem que ser visto com outros olhos. Não é verdade? Né? Verdade. Ó, eu sei que bom exemplo. Eu sei que do lado da minha casa tem uma boca de fumo lá. O cara vende droga o tempo inteiro. Eu sou polícia, moro ali perto. Tô tentando buscar meios para resolver, né? Porém, chega lá, o cara começa a ser agredido lá no meio da rua, nego espancando o cara. E aí? Eu falo, não, deixa o cara morrer? Ou eu vou ter que ir lá intervir mesmo de folga para resolver o problema do cara que me traz problema. Mas a população não enxerga isso aí. A população não enxerga. O cidadão de bem, na maioria das vezes, enxerga. A gente não pode generalizar. Uma parcela da população. Mas uma parcela da população não enxerga. E pelo contrário, vai pegar o celular, vai fazer vídeo, vai fazer imagem daquilo que interessa, né, para prejudicar. Mas vamos deixar o Brenha falar um pouquinho agora aí da parte de sindicância pra galera aí que vai acabar o podcast, porque se o Brenha começar a falar aí não, mas aí lascou, é legal, porque é a oportunidade que nós temos aí de ter dois profissionais aqui, dois advogados, né, dois doutores e eu tenho certeza. Falar, eu poderia quebrar porque se eu for o cara vai lá marcar uma consulta, você vai cobrar. Agora aqui é de graça, pô. Consulta de graça hoje, ó. Eu só queria deixar, como tem vai atingir um público muito grande, assim, da minha admiração, da minha consideração que eu tenho pelo Brenha, pelo profissional, eu falo até emociono, velho. Pelo pai de família, sabe? É um cara assim que, sem demagogia nenhuma, ele tá lá comigo, cara, porque eu pensei nisso desde quando fosse me aposentar. Falei, é um cara que eu queria estar junto, é um cara que eu quero frequentar a casa, porque, é assim, sem palavras, o respeito que eu tenho por ele e às vezes a gente ficamos assim, por exemplo, 1 ano sem se ver, cara, 1 ano. Mas a hora que a gente senta, parece que a gente é amigo, assim. Então, quero deixar a minha reverência, o meu respeito pelo Brenha e pela família dele. Então, eu vou ter que cortar o Brenha também e dizer o seguinte. Para quem está nos assistindo, está nos acompanhando aqui, eu tenho dito o seguinte. Esse é o diferencial desse... Eu não posso chamar que isso aqui é um trabalho, porque eu não tenho
Eu não ganho nada, remuneração nenhuma. Pelo contrário, quando eu fico aqui anunciando o nome dos meus apoiadores, é porque esses caras aqui que estão acreditando, para dar a oportunidade da gente, inclusive o pessoal da produtora aqui, que tá me ajudando, tá me apoiando, para ver se a gente vai conseguir manter esses momentos aqui. E é por isso que eu sempre peço pro pessoal a importância que é se inscrever no nosso canal, compartilhar, porque isso aqui não é nada profissional, isso aqui é isso que eu quero, entendeu? Eu não quero vir aqui ficar falando de política, eu não quero ficar aqui contando história, não quero que o cara venha aqui ficar falando que quem ele matou, quem ele machucou, quem ele... Não, é esse momento gostoso de ter amigos aqui. Desde o primeiro, eu tive um momento aqui com o Dar e com o Crescêncio, no primeiro episódio, e há anos os dois não se viam pessoalmente e se encontraram aqui. Para quem conheceu um pouco da história do Vidovix e do Henrique, os dois, eles contaram um pouco aqui, mas eu conheço os dois há tantos anos e depois cada um teve uma sequência na vida, né? E isso traz um distância, porque cada um vai viver o seu dia a dia. O Henrique virou vô, foi morar, né? E o Vidovix hoje tem um trabalho, além de lá dentro da academia, que ele dá aula, né? Que ele é proprietário lá. Ele tem os trabalhos dele na igreja, que até você tá indo lá agora também, né, Brian? Frequenta lá. Então eu falo assim, aí teve o distanciamento do dia a dia, do contato pessoal. E vieram se reencontrar aqui, né? Que top. O Fausto e Tomás. Os caras também conversam o tempo inteiro em grupo de WhatsApp, mas pessoalmente não. Tivemos os momentos aqui. O Silazak e o Galves tem não sei quantos anos de história junto no Thor, na rodoviária. Porém, cada um tá no seu rumo. E vieram sentar aí igual vocês estão aqui. Então, assim, o nosso canal, esse é o objetivo. Esse é o objetivo, de proporcionar esses momentos, essas histórias. Igual eu falo assim, ó, eu tenho falado isso. Um cara que é uma referência que eu quero trazer aqui, que é o Polão. Eu não tenho amizade com ele, mas eu só sei de tanta história desse cara. Eu era bombeiro, esse cara caminhava em volta do DR com a esposa dele, final de tarde. Caminha até hoje. E aí a gente falava, ó o Polão, né? Ó o Polão. Esse cara é uma lenda. Ele é uma lenda. Então, assim, e o pessoal fala, rapaz, vai ser difícil. Mas eu quero que ele entenda isso aí. Para quem puder mostrar isso aqui pro Polão, quando você se emociona falando do amigo que tá aqui, esse é o objetivo, entendeu? Esse é o objetivo, da gente ter os amigos aqui, que os amigos possam contar a história, porque quando o cara vê você, quando o cara vê lá o Brenha dentro de uma viatura, você dentro da sua viatura patrulhando, tal, o cara não sabe quem é você e tal, aqui o cara fala assim, não, tá vendo, ele é um homem, um pai de família, um cara que tem história, um cara que tem... Quem vê o Brenha tem história, trabalhou em outros batalhões, depois viu o Brenha lá no BAEP e tal, aí hoje o pessoal vê a viatura do BAEP, né, fica tudo, pô, olha os caras do BAEP e tal, mas aí hoje eu conheci o Brenha, que eu falei, através do Alex, depois a gente teve alguns contatos dentro da polícia, depois tivemos contato lá na Paróquia Santana, ele foi lá, fez encontro de casais, eu trabalhava no encontro de casais, conheço a esposa dele, a Patrícia, não sei se eu posso dizer assim, tiramos centenas de plantões junto, porque eu no resgate e ela no pronto-socorro. 0 hora. Né? Então, assim, a gente levava a vítima lá e ela sempre atendeu o pessoal do bombeiro de uma forma espetacular, né? Então eu falo assim, aí eu nem sabia que o Brenha namorava ela, depois que a gente foi ficar sabendo que eu fui ver eles juntos na própria igreja, fazendo o curso, e hoje tá lá na igreja Amor e Cuidado, aí eu vejo as postagens dele, né, do trabalho que ele vem fazendo lá dentro, então eu falo assim, cara, por baixo da nossa farda
Nós temos lá o pai de família, e é aí que eu falo que a população tem que valorizar o policial, porque nós não somos diferentes dos outros pais de família. A diferença é que a gente tá veste uma farda por amor mesmo. Eu falei aqui a semana passada, não é por dinheiro. Porque ganhar o salário que o policial ganha... Ele não iria entrar nunca na polícia. Você tá entendendo? Não é. Mas beleza. Brenha, cara, e ó, eu posso dizer que na demagogia, porque quando eu convidei o Arthur pra vir, aí eu peguei e falei, Arthur, eu quero que você fique à vontade em convidar um amigo, um parceiro, que a gente possa ter esse feedback de trocar ideia junto. Aí ele pegou e falou pra mim, ó, eu vou levar o Maurão do caminhão. Aí eu falei, Maurão do caminhão, mano? Quem que é o Maurão do caminhão? Aí ele falou, é o Brenha. Eu falei, ah, tá, o Brenha, pô. Não, vamos embora então. Essa história do caminhão aí também. Quem inventou isso aí foi o Bonafé e o finado Amarante, né? Que teve uma época da minha vida que eu inventei, né? De cachaça, que era caminhoneiro, né? Comprar uns caminhões e me aventurar na puxar cana aí, né? Com meu sogro e tal. E a gente até brincou um pouco, né? De ser caminhoneiro, até por um certo período aí. Depois começou a dar errado e aí acabamos desfazendo do caminhão. Mas que eu passei tanta raiva, cara, com esses caminhões, que o Bonafé toda vez, até hoje, há quantos anos? Tem mais de 20 anos isso atrás. E o Bonafé, toda vez que ele me vê, ele ainda fala assim, você não quer comprar um caminhão? Não, toda vez que ele vê um caminhão velho, ele tira a foto e manda pra mim no WhatsApp. Você não quer comprar esse caminhão aqui? Não, dá vontade de... Não, eu sei martelado no pé dele, mas... E eu sei quanto caminhoneiro sofre, porque eu sou filho de caminhoneiro, né, cara? Mas é sofrido, hein? É sofrido. Se contar, o negócio que é... Não sei o que é pior, bicho. O Alder... Polícia ou ser caminhoneiro. O Alder se aventurou uma época de querer comprar um Scania pra virar caminhoneiro. Eu falei, Alder do céu, o que você vai arrumar pra sua cabeça, irmão? Larga a mão disso aí, que vida de caminhoneiro não é fácil, não. Caminhoneiro é outro cara. O cara trabalha com caminhão é porque gosta. Porque gosta. Meu pai mesmo, vou falar pra você. O meu pai falava, pai, né, vamos tentar montar alguma coisa pro senhor, tá? Meu pai mexia com bomba injetora. Não, deixa eu quieto no meu caminhão que eu gosto de ficar na estrada. Então, tá porque gosta. Eu tenho um amigo, o Amendoim. Amendoim, um abraço. Ele me mandou, acho que ele tava no Pará, um vídeo final de semana agora. Eu mandei o link do podcast, né? Aí ele pegou e mandou. Ele parado, assando carne e fazendo comida no pátio do posto. E lá no Pará, bicho. Longe de casa pra caramba. E eu falo, e o Amendoim, desde quando nós éramos adolescentes, o meu pai e os irmãos dele eram caminhoneiros. E nós somos mais ou menos da mesma idade. Ele, desde moleque, assim como eu viajava com meu pai, ele viajava com os irmãos, aprendemos a dirigir caminhão cedo e ele seguiu, né, nessa linha aí de caminhoneiro e tá até hoje aí viajando. Ele tinha um caminhão, um Fuscão branco, escrito Tereza na saia atrás do caminhão, assim. Quem viu, mas acho que pelo que eu nem sabia que ele não tá mais com esse caminhão. Pelo vídeo que ele mostrou, é outro caminhão que ele tá agora. Mas tava lá no Pará. Que legal. Comendo. De vez em quando ele manda dentro da balsa uns vídeos. Ele tava em Manaus, ele mandou o vídeo pra mim. Onde eu tô aqui? Ó, tá lá em Manaus, atravessando de balsa lá. Tava falando do Vidovix, né? Quando o último ano que eu tava estudando por Sina ainda, a esposa dele dava aula pra mim, que é a dona Sandra, né? E nós tivemos um problema com a excursão que a gente ia fazer pra Camboriú, acho que não tem enganado. E aí ele foi lá, ela ligou pra ele ir lá, dar esse apoio pra gente lá e tal. Aí eu não esqueço, cara, ele chegou lá, acho que ele era terceiro sargento, né? Aí me procurou lá, cadê o Mauro aqui e tal? Eu fui lá atender ele, né? Aí eu lembro que eu olhei na tarjeta dele lá, terceiro sargento Vidovix, né? Eu nem imaginava, cara, de ser policial, nem passava na minha cabeça aí. Aí você vê, depois de tantos anos, né? Eu voltei aqui para Araçatuba sargento, ele ainda era primeiro sargento ainda. Eu fui sargento junto com ele aqui ainda. Olha aí, que legal, cara. O último serviço da ativa dele foi comigo. O último trampo, antes dele aposentar. Nós fizemos uma escolta de preso, não sei se foi para São Paulo ou aqui aquela que vai ali para Dracena, ele tava junto. Aí nós até tiramos uma foto na viatura, falou, hoje é o meu último dia na ativa, meu último serviço, tô tirando com vocês. Eu falei, rapaz, que honra, né? Ter um Vidovix lenda tirando o último serviço com nós na escolta de preso ali. Mas o tempo passa e você... E teve o dia que o Vidovix veio aqui, aí eu até recebi, printei e mandei pra ele.
de um outro colega que também entrou na polícia, que falou assim, que estudava no Porcina, e o Vidovix, a molecada tava tocando terror na escola, a mulher dele ligou pra ele, aí eles encostaram a barca lá na escola. E aí, diz que saiu dando uma prensa na molecada, né, tal. E aí o cara pegou e falou assim, rapaz, eu vou entrar na polícia, eu quero ser igual esse cara aí e tal, não sei o quê. Aí o dia que veio aqui, eu printei e mandei. Falei, ó, discípulo seu aqui, ó, falou, vê, entrou, né, na polícia, então... O exemplo. É, o exemplo, arrasta. O exemplo, justamente, cara. Às vezes o cara não se dá conta, né, assim, de quanto que ele influencia outras pessoas, sim. Né? Sim. Não, e é por isso que eu falo, cara, quantos caras não se espelharam em alguém? O Dar fala que ele entrou na polícia por causa do Cipó. O finado Cipó. Que ele... O Cipó abordou ele, deu umas borrachadas nele, e aí ele falou, rapaz, eu vou entrar na polícia. Não quero apanhar mais não. Então, assim, tem muitas histórias igual essa aí. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, né, cara? Tem que tomar, porque tem alguém que sempre tá olhando. Alguém sempre tá vendo, né? É a mesma coisa. O Jean, o Cabo Jean Carlos, trabalha na Força Tática. O Jean, eu fazia, né, os meus biquinhos lá no Rondon. E aí o Jean trabalhava montando cesta básica no Rondon. E aí o Jean falava, me chamava de Marx, cara, um dia eu quero estar aqui, igual vocês aqui, ó, com o HT, fazendo segurança aqui no Rondon, vou entrar na polícia. Vai, Jean, vai pra cima. Cara, o problema é que ficar viajando. Eu falei, não, vai pra cima e tal. Hoje tá aí, ó, na Força Tática, já faz tempo, né, na verdade. O Jean já deve ter uns 10 anos de polícia também, já. Não, assim, tem um Mike, né, nem eu falei da situação financeira e tal, eu puxava a DG no Copom, puxava a delegada lá na cidade de Buritama, e tinha um Mike que trabalhou comigo, e ele começou, eu tava terceiro, quarto ano de faculdade, e ele começou a me questionar, ô Sub, mas como que é, tal, lá no Salesiano, é assim, assado. Eu falei, meu, você é novo aqui dentro da polícia, né? Você tem uma... Mas, cara, trocando ideia, né? Do nada, assim, né? Você é novo dentro da polícia. Se você pensar em sair daqui pra exercer uma coisa... Cara, tô com 40 e poucos anos, eu tô fazendo faculdade lá no Salesiano, tô fazendo direito, quero fazer advocacia e tal. Ele, não, eu vejo aí, às vezes, o senhor tal. Como que é? Eu falei assim, ó, o policial lá, ele tem um desconto lá. Eu conheço o André Ornelas, inclusive um abraço aí pro Andrezão. Vai lá, conversa com ele. Falei assim, né, meu? Ah, que dia que tá lá? Não, vou te passar o contato. Ele foi lá no Salesiano. Agora, final do ano, se formou em Direito. Mas nessas entrelinhas, eu fiz o curso de Direito lá, tá? Comecei a faculdade lá para sair um pouco dessa bolha, né, que a gente vive, e vendo as fotos dele, se formou. Então, uma conversa ali no interior da viatura, na cidade de Buritama, numa atividade delegada, eu falando do meu dia a dia, das coisas, da faculdade e tal. Ah, mas e aqui, meu, eu tenho escala aqui, eu trabalho na delegada, eu 0 hora, eu vou faltar. Eu falo, meu, fica tranquilo, se você tiver vontade de estudar, se você tiver, você vai lá. E foi o que aconteceu. Acabou de se formar agora no final do ano aí. Eu falo até porque os professores na faculdade, eles sabem quem é quem. Sabe. E eles sabem, por exemplo, se o cara é policial, o cara tem plantão, o cara tem escala de serviço diferenciada. E ele não vai prejudicar, pelo contrário. Eu falo porque quando eu fiz direito também, tinha dias de plantão que eu tinha que trocar serviço. Lá nós tínhamos o bombeiro municipal, o Joildo, e o Joildo fazia enfermagem de manhã na Unip e eu fazia direito à noite. Então ele vinha pro bombeiro, ele chegava às 18h30 e ficava até eu retornar da faculdade. E eu, ao invés de eu ir embora para casa no outro dia, eu ficava para ele estudar. Então a gente trocava.
Mas muitas vezes dava um incêndio fora, uma ocorrência de presa em ferragem fora, até eu retornar para Araçatuba não dava tempo de ir para a faculdade. E aí os professores sempre foram muito assim, não, vem cá, Entendem, vou te passar, né? e tal. Cara, eu sempre tive apoio de todos os meus professores na faculdade. A gente volta naquele início de conversa que na faculdade, na universidade, eles veem com outros olhos, eles veem a nossa necessidade, o que nós passamos e tentam nos ajudar. Sim. Que é isso que a gente quer da sociedade, a gente quer dos governantes, que a gente quer de todos esse amparo, essa ajuda. E aí você deixou um abraço aqui, eu também quero deixar um abraço pro André Dornelas, porque de fato ele sempre estendeu as mãos para todos os policiais militares que procuraram ele lá para atender, talvez não atender dentro de tudo aquilo que o policial precisava, mas dentro daquilo que era possível ser feito, ele fazia. E tem muitos policiais hoje que são formados graças ao apoio e ajuda dele. Não só dele, mas também do Bruno Toledo, né? Que também a Faculdade Toledo, Bruno Toledo. Bruno, um abraço pra você também, cara. Ajudou muito a polícia. Eu lembro que o Julião fazia... O Julião era parceiro dele, né? O bico, era dono do bico lá e o Julião, todo polícia que chegava lá, o Julião já trazia, colhia, levava, buscava e tal. O Julião sempre... Muitos caras trabalhavam pra Toledo em troca da faculdade, né, cara? Então, assim... Por isso que eu falo. Muitas vezes os jovens, os adolescentes, têm receio de entrar na PM e achar que a PM não é um bom lugar, né? E eu falo, a PM, na minha vida, tudo que eu tenho, eu devo à Polícia Militar. A Polícia Militar foi quem abriu as portas para mim. Eu, em 98, quando outro dia eu dei esse depoimento aqui, eu fui comprar pão lá no Pedro Perry, tinha o Bar do Pantera. Aí eu fui comprar pão e ele falou, ó, pegou o jornal e falou assim, era aquele jornal A Comarca, né? Nossa, antigo. Aí ele falou assim, ó, você não falou que queria entrar na polícia? Aí, ó, abriu um concurso da polícia. Aí eu peguei e falei, puta merda, agora não tem nem dinheiro. Aí eu fui na minha vizinha, que é a Cléo Cabeleireira, lá do bairro Pedro Perry. A Cléo me emprestou o telefone e eu liguei pra casa do meu tio e falei com a minha tia que eu queria fazer o concurso da polícia e eu não tinha. Custava R$15 em 98. A inscrição, na verdade, dezembro de 97, isso. Foi na época que eu me inscrevi. R$15 a inscrição. No Banespa, né? No Banespa. Banespa. E o pior, né? Que tinha que ir pra São Paulo. Eu tive que ir pra São Paulo pra fazer a inscrição, pra fazer as coisas, eu tive que fazer lá. Eu nem sei se naquela época eu podia fazer no Banespa aqui, mas como ele estava pagando para mim, eu fui lá para fazer. Eu fiz lá no próprio Panelão, tinha o Banespa. Fiz lá e já marcou a prova. Aí eu fiz o concurso da PM, deu tudo certo. E depois eu fiz um outro concurso. Eu fiz 2 e fui fazendo junto, paralelamente, as provas dos 2 concursos. E aí eu já estava na escola quando chegou o aerograma do segundo do segundo concurso, cara. Então eu falo, todo mundo tem oportunidade. E o Brenha, como ele é lá do Jussara, ele vai saber de quem eu vou falar. O Ricardo Martinho. Ricardo Martinho? O irmão do Bessa. O Ricardo. Ricardinho. Ricardo é meu primo, pô. Ricardo, seu primo? Então, o Ricardinho, cara, ele puxava feijão pra São Paulo. E aí o Vitor do meu concurso também. Vitinho. Eu e o Vitor viajava todo domingo pra São Paulo com o Ricardo, de caminhão. O Ricardo parava na Castelo Branco pra dormir. Eu e o Vitor levava um lençol, subia em cima da lona do caminhão, dormia em cima da lona do caminhão pra poder fazer as etapas pra dar uma descansadinha, da prova do concurso, cara. E foi ralado. A gente viajou o concurso inteiro sem pagar uma passagem de ônibus e voltava de carona. E... demorava 12 horas. Não, mas fazer o que, ué? Mas faz parte. Hoje, graças a Deus, consegui aposentar, assim como vocês. E
E a gente tem uma vida, assim, uma vida digna graças à Polícia Militar. Polícia Militar. Tô lembrando quem falou do concurso. Na verdade, o meu concurso era pro Corpo de Bombeiro, né? Foi o de Presidente Prudente. Uhum. Quem falou pra mim, não sei se você vai lembrar, que ele era já bem antigo, ele dava aula no Pursina. Chamava seu Gilberto, ele era bombeiro. Sim, o Gibão, dava aula de educação física. Aí ele chamou a gente lá, uns 5, 6 alunos lá, e falou do concurso e tal. Falou, pô, por que vocês não tentam lá? Pra tentar, né? Eu trabalhei com o Gibão trabalhava foi ele que falou do concurso, eu nem imaginava, que assim, passava na minha cabeça de... Você também é a ovelha negra na família, você é o único Mike da família. Tem um parente do meu pai, Andradina, que foi sub lá também, mas é o único, assim, que eu saiba, e eu só. E a gente foi mais por conta dele, assim, pelo incentivo dele, ele que... A minha mãe tinha uma lojinha de tecido ali na Marechal. Quase na frente ali do Kiko Sorvetes. E eu ia lá trampar com ela, não sabia nem cortar. Aí passou o Marcelo Abrão, não sei se você conhece, ele é aposentado, não lembro. Sargento Abrão, nadador do Araçatuba Clube, do Barra 2 e tal. Passou ele e um outro colega dele, e eu, ô Abrão, e aí, tal? Arthur, o que você tá fazendo? Falei, tô aqui com a minha mãe agora aqui, né, cortando pano aqui, atendendo aqui na lojinha aqui. Falou, nós vamos prestar pra Polícia Militar. Eu falei, bicho, nem de polícia eu gosto. Para aqui. Não, cara, vamos lá, aqui pertinho, em Barretos, tal. Eu falei, mas como que é? Não, a gente vai fazer. Eu falei assim, aí eu fiquei pensando, falei, que dia que vocês vão pra lá, Abrão? Tal dia. Então eu vou com vocês. Foi desse jeito, né? Eu nem sabia que era Polícia Militar. Eu queria, assim, ter uma coisa, né? Eu queria ter um salário, eu não quero saber se era da polícia, se era... Mas aí depois que você entra aí, o negócio é diferente, né? Aí nós fomos prestar em Barretos, aí... não vou passar, né? É difícil. Aí você começa a passar aqui, aí passa na outra fase, aí vai na investigação social, daqui a pouco entregando a documentação e começando em Jardinópolis. Fotinha 5x7. Fotinha 5x7 e tal. Quando você vê, você já foi. E o pior é que eu vou falar pra você, eu fiquei morrendo de medo quando teve que entregar essas fotos 5x7, porque os caras falavam assim, agora vamos procurar saber de você na sua vizinhança, na escola. E na vizinhança eu tava tranquilo, mas rapaz, na escola eu era arteiro demais, moço. E eu fiquei morrendo de medo. Falei, nossa, se chegar lá e falar que eu era briguento na escola, que eu era arteiro... Pegou outro de pau aqui na saída, então já... corta. Mas deu tudo certo, cara. Mas beleza. E eu vou falar aqui vocês conhecem a AM Agro Rações lá do Marcos Roberto? Opa! Marcão da CT30? Meu pai compra milho pra dar pras galinhas lá. Marcão lá na rua Amador Bueno, Caetano Ruas. A Elétrica Araçatuba. Você que precisa aí reformar a sua casa, fazer uma manutenção, procura o pessoal da Elétrica Araçatuba. A MK Engenharia do meu amigo Mohamed. Você que vai construir ou precisa regularizar a sua documentação perante a prefeitura, projeto da sua residência, procura lá MK Engenharia e a Rodomuc do meu amigo Luiz Danjo, da minha amiga Denise. Você que precisa contratar um MUC ou um caminhão para fazer um transporte para outro estado, outra cidade, procura o pessoal da Rodomuc. Arthur, e aí, deixa eu mandar Manda um abraço aí, rapaz, cara. Se eu não falar aqui, esposa. Eu chego em casa, vai estar tudo fechado a porta lá. Um beijo, um abraço para Giovana, para dona Júlia. Hoje a Júlia foi habilitada, fez o exame lá de habilitação e passou, então tá toda... Hoje foi dia de choro, chorei lá, chorei agora há pouco aqui, então... Acabou seu dia de chofer. Acabou. Não, mas acho que por enquanto, mais um beijo para Giovana, para Júlia, amo muito a nossa família. Bacana. O Brenha, vamos falar da sindicância? Então, o que vocês querem que eu... Cara, não, o que você orienta, né, cara? Porque assim, existem os desfechos, esse passou muito pela sua mão lá. Nós temos o policial militar, ele tá sujeito a estar aí numa perseguição, se envolver principalmente no que se refere aos acidentes de trânsito, tal. O que você orienta as medidas que o cara... Porque chega um monte de gente com um monte de... Cara, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado.
E qual o melhor caminho para o policial que acaba se envolvendo num acidente de trânsito? O que você tem de orientar aí? Então, assim, a gente ouve muita coisa, né? O pessoal fala, ó, você se envolveu no acidente de trânsito, ó, se o valor do dano do seu veículo lá for atingir um certo valor, o Estado não vai te cobrar, o procurador ele pode abrir mão, ele pode... Isso era assim, era o que mais o pessoal pedia pra gente orientar os alunos ali do curso de formação. Porque o policial tem aquela ideia de que é certeza que se não atingir o limite da procuradoria lá, ele não vai pagar, né? Ele não vai me executar tal. Que isso, assim, pelo menos opinião minha. Eu não acredito que isso seja verdade, porque, assim, a gente já viu caso aí que o policial, ele acabou respondendo e acabou pagando pagando o valor da viatura aí, mesmo sendo valor abaixo do teto que seria cobrado aí. Então, assim, que orientação, né? Eu acho assim, ó, que o policial, ele deve tentar aí, né, da melhor maneira possível, se realmente ele deu causa ao acidente aí, tentar fazer um acordo ali, tentar se acertar ali, né? Para que ele não seja. Porque assim, o que pode às vezes pode acontecer? Às vezes ele pode ser obrigado a pagar um valor, porque se ele, de repente, ele aceitar ali fazer um acordo que seja favorável para ele ali, ele vai pagar um valor que seja bom para ele, né? Irrisório. Né? Um valor menor. Agora, se às vezes, de repente, essa ação for prosseguir aí, ele pode ter um desfecho meio desfavorável no final lá, e às vezes tem um valor descontado do salário dele aí, já um valor significativo, né? Que é o que a gente tá falando, né? A gente tem visto que o policial, ele tá, assim, tá no limite, né? Tá endividado, tá com bastante problema financeiro. De repente, o cara chega num ponto desse aí, ele vai ter um desconto de um valor seguinte. Já teve, inclusive, aqui na área do CPI 10 aí, policial que teve, o cara foi procurar a gente lá, o que é esse valor aqui, ó? Mas vai tentar entender o que aconteceu isso. O policial foi mal orientado lá atrás no processo lá, e, né, não vou fazer acordo não, já tá numa fase que ele já não tem mais para onde ele tentar ali se livrar ali, e aí o cara fala, não vou fazer acordo, não vou, e aí é executado e acaba tendo um desconto grande no valor sim, descontado no lerite dele lá no final. Uhum. Bacana. Arthur, e aí, cara? Isso daí, né, completando o que o Brenner falou, não só nessa questão de sindicância, nas outras questões, a gente vê lá no escritório que a tentativa de acordo é muito mais benéfica para todas as partes. Independente se é na área da polícia militar, né, sindicância, parte mais de sindicância, mas na área civil que a gente atua, o acordo é muito mais eficaz, traz muito mais celeridade para não deixar aquele processo que aquilo lá pode causar você ter que pagar custas judiciais, você ter sua conta corrente bloqueada, você ter o seu veículo penhorado. Então, esse acordo, ele te livra de muitos problemas. Certo. E hoje, assim, o que mais o pessoal tem procurado? Essas ações do Alê, essas questões aí... O que o pessoal tem falado? Porque eu lembro que desde 2020, essas ações, pessoal, você é sócio da Almesp, então vem para a Almesp, que a Almesp ganhou ação e tal, e eu vejo que, cara, eu já pago os cabos e soldados, não vou pagar mais um custo, mais uma associação, ou também não vou sair de onde eu tô para ir para outro. Eu falei, vou esperar acontecer. Eu falei, na minha cabeça, assim, a hora que uma ganhar, a outra vai se pegar no mesmo processo e vai ganhar também, né? Mas não vê nenhum resultado disso daí. O que vocês... Assim, Nelson,
O que eu tenho para falar pro policial militar, né? Vamos, primeiramente, é a ação do Alê, né? É o Atrasados do Alê, mas que apelidaram de Alezinho. Hoje, fevereiro de 26, todas as ações, elas estão suspensas no estado de São Paulo. O que é essa ação do Alê, do Alezinho? É você receber o período de março de 2013 a janeiro de 14. O Alezinho, hoje, a Fazenda Pública ela entrou com uma ação rescisória para ela... não vou falar aqui em termos jurídicos, não, vou falar um termo para todo mundo entender. Ela entrou com uma ação rescisória para quê? Para cancelar aquele mandado de segurança que já transitou em julgado, que falou que tem que incorporar no nosso olerite. Uhum. Essa ação rescisória, inicialmente aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, ela foi julgada improcedente. Porém, a Fazenda ela entrou com recurso. Quando esse recurso vai para o STF, recurso extraordinário. Quando vai para o STJ, recurso especial. Ela entrou com esses 2 recursos. Para ser admitido esse recurso e ser mandado para a instância superior, o Tribunal de Justiça aqui ele faz uma análise que chama análise de admissibilidade. O próprio termo já diz, se eu vou admitir esse processo, esse recurso. E o tribunal daqui admitiu, tanto o do STJ quanto o do STF. Aí ele falou, como eu vou subir com esses 2 processos para a instância superior, suspende todas as ações. Juridicamente, meu entendimento, eles alegam que uma outra associação entrou com a mesma ação e a outra perdeu, mas juridicamente são coisas distintas. Juridicamente, Arthur, eu acredito que vai demorar, porém, a Fazenda não vai conseguir reverter. Mas hoje, devido a essa insegurança jurídica, a gente não sabe o que vai acontecer. O que eu posso dizer é que hoje todas as ações estão suspensas. Às vezes o Mike ele vai entrar lá no processo e a ação não vai constar como suspensa. Ok, porque ela não teve movimentação, mas quando tiver um despacho de uma certidão, alguma coisa, a Fazenda ela vai lá, peticiona requerendo a suspensão e todas estão sendo suspensas. Então a questão do Alê é isso. O que seria em tese, né? A incorporação, que é essa que está suspensa, o recebimento dos atrasados, que é o recebimento dos atrasados antes da impetração do mandado de segurança, e o que, né, a gente vê nas entrelinhas, por exemplo, incorporou, você vai ter direito a requerer da data da incorporação os 5 anos para trás. Então, vai dar uma bolada muito boa. Então, o porquê de protelar, de não pagar, aí é difícil. Outra ação. Pessoal, mas assim, o Estado, ele sabe que ele tem que te pagar. E às vezes, mesmo tendo o direito, se você não entrar com ação judicial, você vai permanecer inerte, ele não vai te pagar via administrativa, então você tem que entrar. Bonificação por resultados, que é a ação hoje que, nesta data, eu posso falar que ela é 100% viável. O que é a bonificação? Saiu um entendimento que lembra que a gente tinha OPM que recebia 6 mil de bonificação. Aí o Mike falava assim, nossa, mas 6 mil bruto, mas eu vou receber 4.800, por exemplo, que era descontado do imposto de renda. Uhum. O que aconteceu? Saiu um PUIL, que é uma uniformização, falou assim, não, o desconto de renda tá correto. Da bonificação pode descontar, tá correto. Se desconta o imposto de renda, então é uma verba, a bonificação, tratada como uma verba remuneratória, uma verba que faz parte do seu lerite. Então tem que incidir sobre férias, 1/3 de férias, 13º e licença-prêmio indenizada. Então essa ação hoje, no escritório, a procedência dela é de 100%. Algumas comarcas ainda julgam improcedentes, mas todas são revertidas no
no juizado especial. É uma ação que não tem custos, né? É no juizado. A outra ação, que ainda é uma tese jurídica que está acontecendo. A mesma coisa, só que relacionada ao quê? A incidência da contribuição previdenciária sobre a bonificação por resultados. Também estão pegando a bonificação e incidindo lá os 10,5% para contribuição. A outra ação é que, já que existe a contribuição previdenciária, você também tem que receber os atrasados. Então, assim, o Estado, ele é vamos dizer, é o maior sequestrador, porque ele sabe que ele tem que te pagar e ele não te paga, entendeu? E você tem que entrar com a ação. Você faz um curso em São Paulo, a gente tem casos aqui, não vou citar a OPM, o policial, ele vai para São Paulo, ele tem gasto com alimentação, o que a gente falou, é um ser humano, ele tem que tomar café, almoçar, jantar, dormir. ele tem que dormir, ele tem que pernoitar. Aí ele volta para a OPM, é lei, existe a diária de diligência para cobrir esses custos de alimentação e pousada. O policial existe dentro da Polícia Militar, para quem não conhece, é um sistema interno que ele faz essa solicitação. Aí vai para o superior imediato, vai para o outro. Existe algumas OPMs que negam esse direito. Fala assim, não, mas aqui o comandante daqui entendeu que não pode pagar. Aí você tem que entrar na justiça, e a justiça também nessa questão. É demonstrado que ele teve custo, não foi fornecido alojamento, ele ficou lá no hotel de trânsito e veio descontado no lerite dele. Então você tem que entrar na justiça para receber isso. E às vezes demora 1 ano, 1 ano e meio, então é complicado. Não, e é uma vergonha, né, cara? O policial tem que ficar entrando com ação para receber o que é de direito. Requerer o que é direito dele, cara. Receber, né? Quer dizer, o cara gasta do bolso, aí depois ele gasta com o advogado para receber o que é dele, aquilo que era de direito ele já não vai. Tipo assim, o cara vai demorar anos, luz, e era lá quando recebe, né? Porque às vezes fica pros netos, fica pros filhos receber, porque o cara morre e não recebe ainda. Se você fica devendo pro Estado, você tem que pagar de imediato. Não, mas eu se mesmo. o Estado fica devendo para você, é precatório. Então, eu mesmo, quando eu aposentei, eu tinha 9 meses de LP guardado. E eu tive que entrar com ação para receber. E já faz 6 anos quase e até agora não recebi. Esqueci de falar dessa questão da LP. Eu tô com essa. Ainda a administração, né, a Fazenda Pública, ela tem assim, ela ainda alega que você sabia, nossa, mas você sabia que você tinha LP para tirar, mas por que você não tirou? Isso daí tem que partir da administração. É a administração que tem que fazer alguma situação em que te coloque para fruir aquele afastamento. E ela não te coloca, você faz jus, a fazenda ela não pode, né, no termo jurídico que a gente fala, enriquecimento ilícito, e você tem que entrar na justiça para receber isso. Aí, dependendo da situação, conforme você falou, a sua situação foi precatório. Sim. Vai saber quando você vai receber. Não, e como se fosse fácil, né? O policial chega lá, bater na sala do comandante e fala, eu quero sair de licença prévia. Né? Quantas vezes você pede e é negada? E fala assim, o efetivo tá ruim agora. E muitas vezes não é nem o comandante que tá te negando, mas é o cara também, ele fala, não tem condição. Não tem condição, né? Você imagina. Você pega uma cidade do tamanho de CPI, tem um batalhão que tem. Aí você pega uma cidade que o cara tem um GP lá. Como é que às vezes para liberar o polícia que tá lá, ele vai ter que pedir pra aqui na companhia, e aí é um desfecho. E aí, às vezes, a companhia não tem nenhum polícia que quer ir lá trabalhar naquela cidade. Aí, rapaz do céu, como se fosse tão fácil assim, né? E assim, cara... Talvez seja um dos motivos, né? De tanto pedido de baixa. De baixa, exatamente. Aí, sim, o policial vai...
O cara vai chegando no limite, né? Tudo é difícil, né? Tudo é difícil, até receber o que é seu direito. Até receber o que... Cara, não, é impressionante. Aí o pessoal vontade de falar pro governador, falar, vamos trocar tudo isso aí pelo, ó, esse ano o senhor troca pelo meu IPVA, né? Que eu tenho que te pagar imposto, tá me devendo. Podia pelo menos abater, né? Eu falo, então abate o que você me deve. E às vezes eu tenho que pagar imposto de renda, ó. O Estado tá me devendo. Desconta lá no que tá me devendo. Te gerar pelo menos um crédito, né? Não é verdade? É complicado, hein? Agora, como é que... Eu tenho que pagar o Estado. Agora o Estado não tem que me pagar? Deve uma parcela de IPVA pra você ver. Não é verdade? Complicado. E eu vou falando aqui mais um pouquinho dos nossos apoiadores aqui, que é o Marcelo Piona, lá na Rua Bolívia. A FASC Emplacamento, você que precisa... Trocou seu carro, precisa emplacar o carro, a placa tá muito velha, precisa trocar. Procura a FASC lá na Avenida Mário Covas, vai lá, que a Fazinha tá lá, vai atender você muito bem. Meu amigo Arthur. A Água Araguá, do meu amigo Rodrigo Ataíde. O Marco Peças ali na Rua Porangaba. Marcão, gente boa pra caramba. Vocês conhecem ele e o Andrezinho. Dois caras sensacional. Falo, você precisa trocar suas peças, tá passando... Vai lá, negocia com os caras, chama lá o Quirino, que é o gerente, explica a sua realidade que os caras vão ajeitar a sua vida lá. E o Tucano Motos, você que precisa trocar sua moto, precisa comprar uma moto, você viaja de... Você tinha uma Intruder, né, Arthur? Você tinha uma motinha. Sempre gostei da Titanzinha e tal. Titanzinha faz o corre. Não gosta de moto, Breno? Eu fui Rocan aqui, né? Então, isso é verdade, você trabalhou na Rocan, né, cara? Cara, não é possível que você não... Minha história na Rocan acabou na frente daquele posto da entrada de São José, ali no acidente ali, quando eu bati ali. A Patrícia estava grávida da minha filha. Aí, ó, conta pra nós essa ocorrência aí, ué. A gente tava com o Fioroto, né? Lenda, Fioroto. Aí... Mônica. Fioroto. A gente tava patrulhando o fundo do Palmeiras lá e... Só fala mais perto. E aí a gente deparou com uma... Na verdade a gente nem sabia, não tinha nem jogado na rede ainda, né? Já tinha feito um Brau 04, um roubo, numa farmácia ali no Palmeiras. E nós deparamos com essa moto ali no fundo ali e tal, e iniciamos um acompanhamento e ficamos por uns minutos ali no fundo do Palmeiras. E aí fomos atravessar Ibirapuera, lá na frente do posto lá. Aí passa a moto na frente, o Fioroto lá atrás, e quando eu fui passar, o que aconteceu, né? Dei no meio de uma moto, tava saindo do São José. Outra moto também, pinada, com dois caras nessa moto aí. Aí eu bati ele na entrada ali e tal. Graças a Deus eu não assim, tive só uns raladinhos pequenos e tal. E o Fioroto foi embora, né? Os caras zoam ele até hoje aí. Foi embora, largou eu lá, tudo torto lá no chão lá, e ele foi embora. Aí começou a encostar a viatura lá, e a Patrícia tava na semana que a Maria Eduarda ia nascer, tava com a barrigona. E aí eu preocupado lá, porque começou todo mundo me ligar na hora lá, você bateu, você e tal, e eu falei, pô, esse cara vai ligar lá em casa, eu já ia ligar pra ela, naquela época tinha telefone fixo, tudo, né? Eu falei, os caras vão ligar lá em casa, e eu desesperado lá, aí o Tático Comando me pegou lá, levou lá em casa, e eu cheguei lá, entrei, acho que ela me viu lá, já entrou em desespero lá, quase que o neném nasceu antes da hora lá, mas aí depois de sair, aí ela ficou pegando meu pé lá pra eu abandonar e tal, largar. Aí eu fui pra administração, trabalhar na administração, mas foi minha última ocorrência. Foi essa. Cara, e você falou do Fioroto aqui, tem um cara que eu gostaria muito de trazer aqui também, que é o Bueno. Bueno, desde quando instituíram o resgate no Corpo de Bombeiros, aí quando o resgate veio para Araçatuba em 1992, o Bueno é 87 milhões, 876324A. É o RE dele. Eu fiz tanto talão dele, cara, que eu decorei. Eu nunca mais esqueço. Acho que é mais fácil eu esquecer o meu RE do que o dele. Tem a... E o Bueno sempre foi carga do resgate, 30 anos no resgate. E o Fioroto é carga da Rocan, né? Porque o Fioroto, acho que ele é 96 milhões, não é? Ele deve estar desde a formação, eu acho. Eu acho que desde que eu conheço o Fioroto... Desde que eu lembro dele, aí ele tá na Rocan. E ele já o tempo dele dá esse ano, 30 anos de serviço, que ele é 96. Toda vez que eu vejo ele, eu falo, meu, o que você ainda tá fazendo andando de moto, velho, andando de moto?
Mas não adianta, cara. É assim, tá no sangue dele mesmo. Ele gosta, né, cara? Ele gosta. Ele gosta. Aí eu falo, às vezes você vai tirar o cara cara se dedica. O cara fica até doente. O cara fica doente. Tinha cara que trabalhava no bombeiro. Rapaz, você mudar o cara de viatura, irmão, era a mesma coisa de você tirar um filho dele. O cara ficava em depressão. Aí fala, não, volta ele na escala dessa. Volta de onde volta tava. lá, porque às vezes tirava, o comandante tirava não por. Porque, tipo assim, o resgate, cara, é estressante. Hoje tem o SAMU, antes não tinha. O resgate, era tudo resgate. Tudo resgate, atendia 20. O turno é de 24 horas. Teve plantão de atender 21, 23 ocorrências. Então é quase que uma ocorrência por hora. Entendeu? Você não para. Sem descanso. Não para. E aí o comandante falou assim, não. Você vê que o cara começava a ter problema na lombar, o cara tem problema de cervical, de tanta ficar fazendo força, pegando gente do chão ali. Falei, não, vou tirar esse cara, tira da escala, põe em outra viatura para dar uma descansada, e achava que estava ajudando, e na verdade tava, o psicológico do cara ficava abalado, porque de tanto que o cara gostava de trabalhar naquelas guarnição ali de resgate, cara. E aí nós vamos falar aqui do meu amigo Edgar Cavazana, lá do posto Ibirapuera. Agora colocou uma máquina de lavar carro lá, 35 conto, lava, encera, passa pretinho. Rapaz, eu passei. Meu carro é preto. Eu passei lá e ficou bom, viu, cara? Ficou bom. É preto também. Ficou bacana. Pode ir lá. Prestigiar. Show de bola. E ele também é dono da Premier Veículos, lá na Avenida João Arruda, Brasil. Quem precisa trocar o carro aí, avalizar seu carro, vai lá na Premier Veículos. E a Cofepar do meu amigo Diego Bombardo. Eu falo, depois que a gente fica velho, o que mais tem é serviço dentro de casa. E lá na Cofepar o Diego facilita a sua vida, porque lá ele tem parafusadeira, mecanismo tudo automatizado, já com bateria. Você não precisa ficar apertando mais chave de fenda na mão. Arthur, dentro desse cenário jurídico que você tem hoje, eu até te fiz essa pergunta, né? Eu falei, vou te perguntar isso aí lá no programa. Eu lembro de, não sei se é Campanini, que tem um escritório até ele é da turma do Major Peron, e aí ele acabou pedindo baixo para ficar no escritório. E eles têm uma sistemática que paga lá uma taxa, um honorário mensal para o policial na hora que ele precisar de um apoio jurídico, um auxílio jurídico, ele tem lá já como se fosse um plano de saúde, né? Praticamente. Um plano de saúde. É um plano de saúde. E aí te fiz essa pergunta, né? Se vocês tinham isso em mente, esse plano, porque eu achei muito, muito bacana, porque eu estava já praticamente já me afastando para ir embora, e eu fui levar uma documentação para São Paulo, fui de viatura com ele, e aí nós passamos próximo ao escritório, e ele pegou e falou, vamos parar aqui, deixa eu dar um abraço no meu amigo aqui já. Aí eu parei com ele lá para tomamos um café, usamos o banheiro e tal, até um ponto de apoio lá, porque toda hora para a viatura lá para os caras trocar uma ideia, tomar um café, tomar uma água, usar um banheiro. E aí ele tava falando sobre isso aí, que ele tava com essa sistemática de que os policiais estavam pagando uma taxa mensal para, numa questão de necessidade de jurídica, teria o escritório à disposição. Vocês estão com isso em mente? Vocês pretendem? O que você me fala? Porque às vezes não sei se isso é viável, se não é viável, né? Que às vezes você também abre... Eu falo assim, eu digo, se o policial militar ele tivesse a visão de que nós somos uma força muito grande, eu falo, você tem um policial que tem uma loja de roupa, se os policiais prestigiassem ele, o cara tava bem. O cara tem lá, que é o caso do Marcão aqui, tem a casa de ração. Eu moro lá no Barcelona. E eu morava na rua do Marcos. E eu compro ração com ele desde que ele abriu lá. Eu mudei lá pro Barcelona.
a minha esposa, minha sogra mora lá perto, a gente vai comprar, eu vou comprar lá, cara. Eu compro lá, eu não compro em outro lugar, né? Não que eu tô falando que a gente tem que ser um círculo fechado, não é isso. Mas de um prestigiar o outro, de um Sim. ajudar o outro, né? Eu falo, se nós tivéssemos essa visão de que nós podemos nos ajudar, tem muito por isso que ia estar tranquilo, não precisa estar se matando de fazer degente, de fazer puxando o bico, de ficar fazendo a delegada, porque o cara ia abrir alguma coisinha para ele, porque sabia que ia ter um respaldo. E aí eu falo, às vezes fala assim, o cara podia fazer isso. Mas às vezes você vai 10 caras se associar com isso aí também, e aí um processo do cara vai custar aí X reais e não, então se acaba se tornando inviável, eu falo. Então não sei se vocês pensaram nisso. Assim, Nelson, primeiro eu vejo já, você vê o absurdo que a gente chega, da gente ter que, policial, pagar uma coisa particular, porque a gente volta lá 1 hora atrás do nosso bate-papo, que ele não tem o amparo que ele devia ter. Então ele tem que pagar isso. Como lá no escritório eu estava tratando mais as questões das ações da polícia, então eu não tinha um tempo hábil porque estava me tomando assim o tempo todo. Com a chegada do Brenha, a gente sentou, conversou, colocamos isso no papel e já finalizamos. Nós vamos ter essa assessoria para o policial militar. Vou ser sincero, o dinheiro é bom, legal, mas a gente visa o quê? A gente visa ajudar o Mike. Uhum. Se tiver um associado ou se tiver 500 associados, o tratamento, a disponibilidade, o bate-papo nosso com o policial militar sempre vai ser sem vender fumaça e para ajudar esse policial. Então, logo a gente vai divulgar aí nos grupos de WhatsApp. A gente já finalizou a documentação, o contrato e o escritório vai prestar essa assessoria pro âmbito administrativo e pro âmbito se ele tiver alguma sendo vítima. Existe o rol lá de crimes que se ele for vítima, o escritório também vai atuar em cima disso. Porque não o policial não usa qualquer pessoa, né? Usa, e o policial também. Você precisa fazer uma questão administrativa, civil. Não, eu falo até fora do âmbito da polícia. O cara precisa perder um ente lá, precisa fazer ação de uma sindicância para... morreu o pai, morreu a mãe, tem uma casa, tem os bens, precisa... Inventário. Tal. Eu digo nesse, o cara bateu o carro particular dele, ou ele precisa mover uma ação, ou ele vai sofrer uma ação, precisa também de um advogado para representar ele. Eu falo, então, em todas as circunstâncias, todo mundo está sujeito a precisar do trabalho jurídico do advogado, né? Então, não é só essa questão dentro do âmbito militar, né? E assim, às vezes o policial, né, e a gente entende, a gente já falou disso hoje, ele tá tão endividado que ele fala, mas essa parcela, ela vai pesar. E eu concordo. Uhum. Só que se chegar em alguma situação que envolva a permanência dele ou não na corporação, um inquérito policial militar que ele vai responder no Tribunal de Justiça Militar, ele vai ver que ele vai pagar para ter a defesa dele como se fosse um pagamento equivalesse aí a 10 anos de parcela. Entendeu? Então, é uma parcela que acaba sendo baixa, que é melhor você não usar. Mas você, se precisar, você sabe que você vai ter alguém ali. Porque hoje, se o cara for, vamos colocar aí, um conselho de disciplina. Cara, você pega um Mike aí com 35 anos, o cara vai responder, o que ele vai fazer da vida dele depois? Ele vai gastar, no mínimo, aí uns 20, 25 mil reais. E você pagando uma assessoria
você vai estar amparado. Se acontecer alguma coisa, você vai ter uma defesa. Então, é isso que você tem que ponderar, não nesse... É igual o seguro, né? A gente paga o seguro do carro para não usar. Mas se usar, se eu precisar, eu tenho ali alguém que vai me ressarcir ou vai brigar por mim. Com certeza. E eu quero falar aqui também do meu amigo Wesley, da Wendy Pet, lá, o veterinário top. Se precisar de um veterinário top, ali na José Ferreira Batista, próximo ali a Nice Confecções, do outro lado da avenida. E a Farmácia Princesa, do meu amigo Marcel. Também você que ainda não foi lá, não se cadastrou para obter os descontos, procura o pessoal da Farmácia Princesa, que eu tenho certeza que vocês vão ter lá um desconto bacana. Cara, e assim, nós vamos chegando aqui nos nossos minutos finais. E então, antes de eu fazer os meus agradecimentos aqui a vocês, eu quero falar aqui mais uma vez para os nossos ouvintes aí, para quem está nos assistindo, para compartilhar, para se inscrever no nosso canal, tá? Encaminhe aí para os seus grupos. E hoje nós temos uma surpresa que eu falei que ia ser. Olha, do sorteio aqui. Nós temos aqui uns amigos que produzem o chopp artesanal, que é lá da choperia 12x8. E eu quero deixar aqui um desafio para vocês. Quem comentar no nosso vídeo aqui, né? Eu quero compartilhar, e eu vou lá ver. Se você tiver inscrito no nosso canal e deixar lá, eu quero ganhar, eu tomo esse chopp, alguma coisa que referencia que você viu essa promoção aqui, nós vamos estar sorteando aí no outro episódio 3 garrafas dessa aqui de 1,5 litro de chopp para você ir lá na choperia 12x8 e retirar e provar esse choppinho desse pessoal lá da Elaine, que é top da galáxia. Então, desafio. Se inscreve e comenta e eu vou lá, vou ver se o cara tá inscrito e nós vamos fazer o sorteio aqui no próximo episódio. Fechou. Beleza? Então, Bren, quer deixar um recado para a turma? Não sei se... Talvez vai ter muito cara que você passou aí para inatividade, que você não teve oportunidade de... Você é acanhado, não fez um vídeo, né, Arthur? Não falou nada e tal. É a oportunidade de mandar um abraço para a galera que esteve nas fileiras da polícia com você nesses anos aí. É, assim, né, questão de ter aposentado no final do ano aí, assim, é gratificante, né? A gente poder ter passado, fiquei 26 anos, né? E eu tenho certeza que eu fiz muito mais amigo do que inimigo. E, assim, vou falar o que do Arthur, né? Porque, meu, cara, quando eu cheguei, sargento recém-formado aqui, foi ele que me recepcionou lá na sessão lá, né? Arrumou um armário pra mim e tal. Então, assim, tá comigo desde quando eu retornei. E é um cara, assim, que eu tenho, né, uma gratidão imensa, né? Sou grato a Deus pela vida dele, né? E assim, é isso. A gente tá lá, né? Tô estagiando com ele lá, né? Quero aprender também para poder atender bem todo mundo aí. E quem estiver precisando de alguma coisa, a gente tá à disposição lá para atender. Eu acho que é isso. Bacana. Arthur? Bom, eu queria... Já deixa novamente o contato do escritório, entendeu? Ok. O escritório fica situado ali na Marechal Deodoro, 246, sala 106, ali no Multishop. Estamos à disposição, pode ir lá. Sempre tem um cafezinho, vão ser muito bem recebidos. O recado que eu queria deixar, obviamente, né, é para o público policial militar. O que eu queria falar para vocês? Saiam da bolha, saiam da casinha. Vocês têm muita competência, vocês são mais do que vocês imaginam que vocês possam ser. Às vezes o sistema te trava, te escraviza, mas saibam que a capacidade de vocês estão muito além disso.
busquem outras coisas. Saiam um pouco fora dessa segurança. Busquem outros horizontes. Que eu tenho certeza plena, se você é policial militar, você tem capacidade para muita coisa. Então não se atenha a isso. O mundo aqui fora, principalmente depois que a gente aposenta, ele é de N possibilidades. E mesmo você na ativa, você tem uma capacidade gigantesca. Então aproveite essa capacidade. Não deixe que o sistema às vezes te direciona que você é isso, você só pode isso. Não, você pode muito mais. E pode contar comigo aqui com o Dr. Mauro José Brenha. Abraço a todos. Bacana. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Para mim é uma honra. Dois caras que eu conheci na polícia. Eu tive a oportunidade de fazer amizade com vocês. Arthur, a gente até puxou por um tempo, horas junto nos bicão da vida aí, né? E hoje está aqui no nosso canal, podendo ter uma aula com vocês aqui na parte jurídica, ter essa oportunidade de bater um papo, de nos reencontrar, né? E então, muito obrigado por ter aceitado esse convite. A hora que tiver alguma novidade que vocês queiram passar para a tropa, vamos voltar aqui de novo para vocês transmitir as informações, deixar o pessoal bem atualizado. E eu falo, cara, nós temos amigos, advogados, estão lá com o escritório, vocês podem ir lá procurar, se orientar, não vai sair batendo cabeça por aí, não vai entrar em desespero. Temos pessoas aqui para nos amparar, para nos ajudar. E deixar aí então para você, mais uma vez, encarecidamente o nosso pedido para você compartilhar, se inscrever no nosso canal e quem quiser ganhar o Shopping tem que ir lá, se inscrever e comentar. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.